Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre a avaliação do sistema escolar. No Brasil, o principal instrumento usado para avaliar a qualidade do ensino é o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, composto por um exame nacional e padronizado e pela taxa média de aprovação dos estudantes. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Suzana Santos Gomes, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisadora do Grupo de Avaliação e Medidas Educacionais. Olá, professora, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Olá, eu também agradeço o convite e me sinto feliz de discutir um tema com vocês, que é objeto do meu estudo, das minhas pesquisas na UFMG. Certo. Professora, qual é a análise que você faz desses sistemas de avaliação que temos, por exemplo, no país, aqui no estado? Eles são suficientes, por exemplo, para medir a qualidade do ensino? Que essa é a proposta que eles apresentam? Eu começaria dizendo o seguinte, que dos grandes desafios da educação brasileira, no passado recente, dois deles, a dificuldade de acesso e a permanência na escola, estão relativamente resolvidos. Na atualidade, o desafio que temos e enfrentamos é qualificar o processo de aprendizagem dos alunos. E nesse sentido é que entra a avaliação como um recurso, como uma possibilidade muito importante, oferecendo o diagnóstico desse contexto, dessa realidade, para buscarmos melhoria. A educação brasileira conta atualmente com avaliações nacionais de grande peso. A primeira delas que eu destacaria é o SAEB, o Sistema Nacional de Educação Básica, o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, e também o ENAD, Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes. Pois é, professora, a partir desse SAEB do ENAD que é composto o IDEB, não é isso? Isso. Pois é, nesse sentido, o IDEB ele é um instrumento eficaz para falarmos em qualidade do ensino? Qual é a análise que a senhora faz? O IDEB é um índice muito importante para nós, porque a gente poderia partir do seguinte pressuposto: ele é um indicador de qualidade educacional que combina informações sobre o desempenho nos exames padronizados, como a Prova Brasil e o SAEB, obtido pelos estudantes ao final de uma etapa e concilia essas informações com o rendimento escolar. Então, um sistema de ensino ideal seria aquele que todas as crianças e adolescentes tivessem acesso à escola, não desperdiçassem tempo com repetências e não abandonassem a escola precocemente e, ao final de tudo, aprendessem. Então, a ideia é que o IDEB ajude nesse mapeamento. O IDEB tem mostrado o seguinte: primeiro, as taxas de repetência no Brasil ainda são altas, o índice de abandono à escola também. E o outro indicador preocupante que é dado pelo IDEB é a baixa proficiência obtida pelos alunos nos exames padronizados. Pois é, esses exames, eles não fazem uma avaliação interna, é isso? Isso. Não fazem? Não. E essa avaliação interna seria necessária para que a gente pudesse discutir com mais apropriação essa questão da qualidade do ensino, seria isso? Seria importante a gente entender que a avaliação, ela traz um conjunto de informações, E nesse sentido, essas informações, elas podem ser oriundos da avaliação interna ou da avaliação externa. No caso da avaliação interna, é aquela avaliação realizada pelo próprio professor no contexto da sala de aula e indica para ele ali no trabalho que ele está desenvolvendo as condições dos seus alunos. Essa avaliação é realizada pelo professor e envolve diferentes instrumentos. Por exemplo, a prova escrita, a prova fechada, mas também o professor pode trabalhar com diferentes instrumentos. O portfólio, o seminário, observação e registro do aluno em diferentes atividades. Então, essa é uma modalidade de avaliação muito importante. Já a avaliação externa, a gente poderia dizer, também denominada avaliação em larga escala, é um olhar
externo, não é? É um instrumento importantíssimo para orientar as políticas públicas educacionais, para redirecionar o sistema, orientar os gestores, para apoiar as políticas públicas, porque ela mostra o quê? O retrato da escola, o retrato do município, do estado, até chegar à realidade de Brasil, que também é mapeada a partir dessa avaliação. A senhora diria então que esses instrumentos deveriam conciliar a avaliação externa com a avaliação interna, que hoje não é feito, né? É necessário que os professores tenham acesso aos resultados dessas avaliações externas, mas que ele também tenha autonomia a partir de um projeto político-pedagógico para trabalhar essa avaliação interna na escola, considerando o público-alvo, as condições, o projeto político-pedagógico dessa escola. O ideal é que haja uma articulação entre os dois tipos de avaliação, a avaliação interna e a avaliação externa. Certo, professora, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar, vamos lá? Ok. Uma vida inteira de dedicação aos estudos. No último ano, a maratona foi intensificada, com muitas horas em sala de aula. Toda segunda-feira eu ficava no colégio até 8h30 da noite fazendo prova e era direto, fazia prova, no outro dia já tinha aula até de manhã e de tarde e era tudo só voltado para o vestibular e para o Enem. Dalila tinha certeza que estava preparada para entrar na faculdade, mas o sonho foi adiado. Ela critica o modelo de provas adotado pelo Enem. Eu estava preparada porque eu fui bem calma fazer a prova, mas eu fiz um bom texto, mas a correção da redação me deu uma nota baixa. Não é um sistema positivo porque ele não avalia mesmo o aluno, ele vê se o aluno é resistente para ficar um fim de semana inteiro sendo avaliado de tudo que ele aprendeu o ensino médio inteiro. E é uma coisa que, se a pessoa está nervosa, se ela está ansiosa, não está preparada para a prova, ela não vai bem, mesmo tendo o conhecimento que precisa para a prova. A estudante não desistiu. Vai continuar estudando até conseguir atingir seu objetivo. Minha opção é moda, aí eu vou esperar, porque só tem vestibular para moda em janeiro. Agora eu vou estudar, voltar a estudar. As formas de avaliação do sistema educacional brasileiro têm sido questionadas por professores e estudantes. Nesta escola, o modelo pedagógico propõe uma nova maneira de avaliar. A gente segue o currículo que todas as escolas seguem, né? A diferença está mesmo na forma de oferecer isso aos alunos. O professor está sempre contando histórias das matérias, qualquer uma, física, química, matemática, português. E todos os dias eles são convidados a recontar. Então os alunos também são convidados a estar nesse lugar de quem está contando algo. E isso é uma avaliação diária. Se o professor de classe ele está inteiro ali diante dos seus alunos, ninguém tem que provar para ele nada. Ele já sabe o que acontece, ele sabe o que se passa dentro de cada ser que está ali, né? Agora, a gente faz uns exercícios, principalmente a partir do 7º ano, né? Onde sim, eles têm que sentar com uma folha, diante de perguntas, tem que desenvolver o pensamento, organizar as ideias, colocar no papel. Tudo que é oferecido para a criança é para que ela se desenvolva completamente. As matérias tradicionais são ensinadas com base na experiência de cada um. Os jovens exercitam um pensar criativo e são avaliados em uma outra perspectiva. Nós temos aqui uma escola baseada na pedagogia Waldorf, que é uma pedagogia que existe já desde 1919. Começou na Europa e atualmente é espalhada por escolas ao redor do mundo todo. É uma pedagogia que é baseada no desenvolvimento humano e respeita rigorosamente as fases do desenvolvimento humano e tem um enfoque que não é só cognitivo, não apela apenas para o intelecto, mas também para as áreas do sentimento e da força de vontade. Então, trabalhar muito com as mãos, desenhar muito, pintar muito, isso tem tanto valor quanto a parte cognitiva. Pode falar que são 3 pilares, né? O do pensar, do pensamento, o do agir, da atuação, da força de vontade e do sentimento que é expresso pela arte. Aqui nós temos a figura do professor de classe,
ele assume idealmente a turma no primeiro ano e deve acompanhá-la até o 8º. Às vezes isso não é possível, quando não é possível, então se troca. E esse professor de classe, ele faz os conteúdos da aula principal, que a gente diz, que é de 7h30 até as 9h30, todos os dias. Esse primeiro momento é sempre com esse mesmo professor, ao longo desses 8 anos. A escola é reconhecida pelo MEC, os professores são capacitados e o currículo escolar é adaptado para garantir uma formação humana para os estudantes. Aqui eu acho que a gente aprende um pouco mais, porque a gente não aprende só matemática, ciência, história e português. A gente aprende coisas que a gente leva para a vida. Os alunos aprovam a iniciativa. Eu tenho umas amigas de outras escolas de Belo Horizonte e às vezes quando eu conto que eu faço meu próprio caderno, eu tenho que desenhar e escrever tudo à mão, elas espantam. E eu acho bem interessante ver a reação, porque aquilo é o normal para mim e eu não consigo imaginar como seria não fazer desse jeito. Eu estou na Pedagogia Waldorf desde que eu tinha 4 anos. Não é só conteúdo e pronto. Tem que fazer trabalho, tem que fazer desenho, tem que caprichar no caderno, tem que escrever os próprios textos. Eu gosto muito, assim. Eu não trocaria por nenhuma outra. Agora, professora, nós falamos na primeira parte, sobre a avaliação do sistema escolar, esses instrumentos de avaliação externa. Agora vamos falar um pouco sobre a avaliação dentro da escola, avaliação escolar. Como avaliar de maneira que dê oportunidades ao aluno de mostrar seus potenciais, suas habilidades, enfim, como fazer esse instrumento de avaliação? Então, hoje, mais do que nunca, a ideia é a gente continuar avançando nessa direção, onde o professor possa conciliar o trabalho pedagógico que é desenvolvido com as práticas de avaliação. Então, esse tema tem a ver também com um livro que eu estou lançando pela Masa Edições, que tem o seguinte nome: O Olhar sobre Avaliação na Escola, que mostra algumas experiências interessantes dos professores tentando trabalhar com avaliação, superando aquele modelo tradicional, por exemplo, de só aplicação de provas. A ideia é que hoje o professor diversifique o seu olhar, o seu acompanhamento, a sua proposta pedagógica e trabalhe com diferentes instrumentos. Então, que o aluno tenha oportunidade de desenvolver a oralidade, a capacidade de leitura, de escrita, mas a partir também de outros instrumentos, como, por exemplo, o portfólio, o seminário, as atividades em grupo. São todas experiências e instrumentos no campo da avaliação formativa que reforçam a necessidade da escola avançar numa prática de avaliação diferenciada. E a ideia é de que a prova não seja o principal instrumento de avaliação, é isso? Justamente. A prova ela pode estar até presente, ela pode ser um indicador, já que os alunos também vão participar de avaliações externas, como a Prova Brasil, o SAEB, o próprio Enem. Então, é interessante que os professores trabalhem com esses instrumentos. O que não é adequado é que a prova seja um único instrumento de trabalho. Mas por que ainda estamos presos, professor, ainda hoje a esse modelo tradicional, em que a prova ganha uma preponderância muito grande, apesar de nós termos visto aí na reportagem um modelo diferente, mas, enfim, essa não é a realidade na grande maioria das escolas. Na verdade, nós ainda carregamos ranços de um modelo classificatório de avaliação, Ele pode ser caracterizado como um modelo tradicional, que colocava o professor num lugar de superioridade. Então, a lógica e a concepção de ensino e de avaliação eram bem diferentes do que a gente hoje necessita e almeja. Então, estar ligada a essa dinâmica classificatória que faz com que ainda hoje seja difícil trabalhar nessa perspectiva. Mas nós podemos também deixar registrado aqui que existe uma consciência maior da necessidade de mudar as práticas de avaliação e em todos os níveis a gente tem percebido os professores realizando alguma tentativa nessa direção. Agora, professora, a senhora acredita que é possível mudar esse cenário enquanto existir o vestibular, o Enem? Porque
muitas dessas provas ficam condicionadas ao Enem, enfim, os professores, o sistema, né, a escola, elabora essa prova de olho no Enem, enfim. Bom, o que a gente assiste no contexto atual é que o ensino médio ganha uma nova perspectiva com a questão do Enem. Por quê? O Enem vem com uma prova única, mas que abrange várias áreas do conhecimento. Nós poderíamos destacar que é uma avaliação interdisciplinar, não é? Ao final do ensino médio, espera-se que esse aluno não só esteja preparado para o vestibular. A nova identidade que a gente percebe como necessária nesse contexto é que esse aluno tenha condição de prosseguir nos estudos, ele também tem uma inserção no mundo do trabalho e melhore, intensifique a sua participação na sociedade. Então, a gente pode perceber claramente, a partir desses elementos, que o Enem ele já nasce com uma preocupação muito importante que já está presente nos parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, não é? Então, enquanto prova interdisciplinar, ela tem essa característica muito interessante. Então, a gente poderia pensar, qual é, né, então, no caso, o caráter do Enem? Eu considero o Enem como uma avaliação inovadora, tá? Porque ela rompe com esse modelo tradicional, tá? Que concebe o processo de ensino-aprendizagem como uma simples transferência de informações, e a gente vê, então, ele colocando outros desafios, que é o seguinte: esse aluno que está terminando a educação básica, ele precisa demonstrar que adquiriu domínio de competências, habilidades, é capaz de solucionar problemas e mostra que ele adquiriu uma experiência para ao longo da sua vida. Aí que está o diferencial que eu acho que é o desafio a gente dar conta de implementar a partir da proposta do Enem. Certo. Professora Suzana Santos Gomes, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Muito obrigada. Para mim foi um prazer compartilhar com vocês um pouco das nossas preocupações no campo da avaliação. Certo. Confira agora a agenda da semana. As inscrições para o curso de Gestão em Políticas Públicas em Gênero e Raça da UFMG estão abertas até o dia 14 de março. São oferecidas 250 vagas para Belo Horizonte, Confins, Formiga, Governador Valadares e Uberaba. No dia 13 de março, às 7h30 da noite, o Museu das Minas e do Metal oferece gratuitamente a oficina A Musicalidade na Palavra do Narrador de Histórias, ministrada pela contadora de histórias Beatriz Mirra. A oficina vai trabalhar os elementos musicais que transformam uma narrativa em arte. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana. A educação em destaque. Entrevistas com professores e especialistas. Reportagens sobre temas importantes da atualidade. Dicas da agenda cultural e a programação do Cineclube Joaquim Pedro de Andrade. Tudo isso você confere no Extra Classe, uma realização do Simprominas. Agora em novo horário, todo domingo às 8h25 da manhã. Não perca!